Tudo bom? Sejam bem-vindos aí à live de hoje. O tema vai ser sobre treinamento para glúteo. Algumas perguntas e respostas a respeito disso. E a gente vai abordar sobre vários aspectos. A questão do glúteo como hipertrofia, para hipertrofia, né? O treinamento para glúteo para hipertrofia, o glúteo com a função de estabilização, entre outras coisas aí, tá bom? Olá, sejam bem-vindas, Gislaine, Natália, bom dia, obrigado aí pela presença. Deixa eu colocar aqui, a gente vai abrir para as perguntas, depois que a gente abordar um pouquinho sobre os principais exercícios que fazem ali o treinamento para glúteo, tá bom? Quais que são os treinamentos mais legais aí, que dão mais resultados para o glúteo, para treinar o glúteo? É muito comum as pessoas me perguntarem a respeito disso. Então, assim, existem vários exercícios, tá? Mas os exercícios que dão mais hipertrofia são os exercícios multiarticulares. Os multiarticulares, o que são? São os exercícios que mexem com várias articulações ao mesmo tempo e que fazem ali o acionamento do glúteo, né? E o agachamento e os derivados do agachamento são os principais exercícios que fazem ali o treinamento para glúteo. Só que é muito importante que você faça ali uma técnica legal, faça ali um acionamento legal. Muitas pessoas, elas não têm ali uma noção de como contrair o glúteo no agachamento, ou às vezes esse glúteo ele está com pouco sistema nervoso ali para ativar ele. Então tem algumas técnicas que são interessantes para você colocar nesses exercícios, para que o glúteo seja muito mais ativado posteriormente ali com o exercício, tá? Então, por exemplo, o agachamento aqui é interessante. Quais são os cuidados que você deve ter em relação ao agachamento? Posição dos pés, deixa neutra, não deixa para dentro, tá? E nem muito para fora demais. E aí, deixa uma posição confortável para o seu tornozelo, tá? O joelho, ele tem que acompanhar a linha do seu pé. Então, se o joelho, o pé está um pouquinho para fora, você vai colocar ali também o joelho um pouquinho para fora, jogando o bumbum lá para trás e fazendo o agachamento aí como um dos exercícios que fazem o treinamento para o glúteo, tá? E aí, o que acontece? A posição da coluna pode influenciar muito você ativar esse glúteo ou não. Então, por exemplo, se você está fazendo aqui o agachamento e está arredondando aqui, jogando a sua pelve para dentro, né, fazendo a anteriorização dela aqui, isso vai ocorrer que não vai ativar tanto o glúteo no agachamento, tá? Então, é muito importante que você jogue o bumbum lá para trás, deixa a cervical alinhada, né, não deixa o pescocinho de tartaruga, e faça o movimento aqui. Qual amplitude que é a mais indicada, tá? Até isso depende de pessoa para pessoa. Isso varia ali com relação à amplitude de movimento que a pessoa tem, o encurtamento que a pessoa tem, e com isso você pode ali trabalhar com relação a isso. E aí, olha só, quando você faz o agachamento aqui, se você vai muito lá embaixo, o que é a tendência da coluna fazer? Olha só,
aqui, ó, ela começa a perder aquela lordose natural, aquela extensão ali natural da sua coluna, que faz ali a ativação do glúteo um pouco maior. Lembra que eu comentei com vocês? Então, e aí com isso, se você vai muito lá embaixo, você vai sobrecarregar o seu joelho, você vai sobrecarregar ali as articulações e não vai ter tantos resultados com relação ao glúteo, tá? Então, é muito importante que você faça ali o exercício da maneira correta. Só um minutinho aqui, pessoal. Pronto. Da maneira correta, para que você faça ali o treinamento com a ativação um pouco maior. Deixa eu só ver aqui. A Lígia entrou. Bom dia. Galera, quem tiver alguma pergunta pode colocar aí nos comentários, tá? Por favor. E aí eu vou tirando as dúvidas ali depois, tá? Mas pode ir mandando aí as dúvidas, se possível, tá bom? E aí, pessoal, você tem o agachamento. O agachamento é um dos exercícios, né? O agachamento convencional. Você pode fazer ele com um peso, você pode fazer ele com uma barra, só que tem que ter alguns cuidados muito legais para que você faça essa sobrecarga, né? Que é aumentar a intensidade desse agachamento com o peso de maneira correta. Por exemplo, se for com uma barra, vou pegar aqui um cabo de vassoura, tá? Mas é como se fosse uma barra. É interessante você deixar a barra bem equilibrada, a mesma distância de um lado para o outro, tá? O cotovelo, ele não pode ficar aqui, ó, para trás. Na hora de você fazer o agachamento aqui, você tem que deixar o cotovelo mais para dentro. E aí você vai fazer o movimento aqui. Não pode apoiar a barra na cervical, deixa um pouco mais nas costas, e faça o agachamento aqui, sem deixar o joelho também ir para dentro. Na hora de fazer o movimento aqui, é muito legal que você mantenha o joelho alinhado com o seu pé, para que você consiga ali fazer o movimento correto, jogando o bumbum lá para trás, tá? E o que acontece? Algumas pessoas, quando fazem o agachamento, elas fazem com o joelho jogando muito para frente e não joga o quadril para trás. O movimento ele tem que ser jogando do quadril para trás até ir lá embaixo e voltar. Às vezes pode acontecer da pessoa ter um encurtamento de posterior de coxa. Como que você sabe se você tem um encurtamento de posterior de coxa? Você vai fazer um teste simples, que é esse alongamento aqui, ó. Você vai manter aqui uma perna dobrada, a outra estendida, e vai tentar chegar aproximadamente 90 graus. 90 graus é o ângulo ali, sem deixar o joelho dobrar, né? Flexionar, é o ângulo ali certinho para você não ter um encurtamento. Se você conseguir manter aqui a outra perna estendida e ficar aqui, ó, aí sim você vai sentir que, se você conseguir manter desse jeito aqui, você está com uma amplitude de movimento legal com relação à posterior de coxa, tá? E aí, com isso, você pode ficar um pouco mais tranquilo ali no acionamento do movimento, fazer o movimento da forma correta, colocando ali
a questão do posterior de coxa para não impedir você de fazer o movimento correto. E você consegue ali às vezes descer um pouco mais, jogar o quadril um pouco mais para trás aqui, inclinando, entre outras coisas aí que são legais com relação ao agachamento. A Lígia, com que idade preciso... Uma pergunta aqui, gente. Com que idade preciso começar a fazer exercício para os glúteos? Na verdade, é você fazer o exercício desde mais nova, né? Você pode já começar a fazer exercício. Algumas pessoas, às vezes até na infância, na adolescência, tem uma necessidade, porque às vezes tem ali um desvio postural, uma fraqueza muito grande para você do glúteo como estabilizador do joelho, do quadril. E aí você é muito legal você colocar esse fortalecimento do glúteo para que esse glúteo não atrapalhe você com relação aos esportes, por exemplo, né? Então, desde mais novo, é muito interessante você colocar o exercício para o glúteo para prevenção. E aí, em vez de fazer tratamentos, né, com relação a dores no quadril, dores no joelho, que podem ser derivados com relação ao glúteo, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, tem também o agachamento a fundo. O a fundo é um dos exercícios que também treinam bastante o glúteo, tá? Que é esse daqui, ó. Desceu e subiu. O tronco vai um pouquinho para frente e você vai descer flexionando o joelho e estendendo aqui, ó. A força maior na perna da frente, jogando aqui toda a ativação do glúteo, tá? Para que você consiga fazer ali o exercício. Pode ser com peso, né? Com halteres, por exemplo. Pode ser com a barra também. Então aqui, uma na frente e outra atrás. Ó, desci, subi. Desci, subi. E aí, se você não sentir treinando o glúteo nesse exercício, pode ser derivado de uma falta de inervação aí desse glúteo, uma falta de ativação neural para ativar o glúteo para fazer a estabilização aí. E aí tem algumas técnicas para você colocar no seu agachamento ou em alguns outros exercícios para que esse glúteo seja um pouco mais ativado durante a execução. Só uma dúvida aqui, mais uma dúvida. Quantas vezes cada série? Na verdade, depende do seu treinamento, tá? É o seguinte, porque com relação à frequência, né, das séries, é muito importante que você faça ali um volume que você esteja preparado para fazer o treinamento, faça uma sequência, às vezes comece com poucas séries e depois vai aumentando. E tem vários exercícios, né, que você pode colocar ali no seu treinamento. Então, com isso, a questão das séries ali exatas fica mais difícil. Isso vai ser de cada pessoa, mas pode começar fazendo 2 séries, começando com uma série, não tem problema, fazendo o exercício ali. E, por favor, não faça todos os dias o mesmo trabalho de resistência muscular do glúteo, que não vai ser legal, porque com isso você não vai ter descanso para o glúteo ter a hipertrofia e o fortalecimento, né? O ganho de massa muscular
e também o fortalecimento ali da região do glúteo, tá bom? Deixa eu ver mais alguma pergunta. A pessoa que tem lordose pode fazer exercícios para glúteo sem prejudicar a coluna? Na verdade, toda pessoa tem... o ideal é você ter uma lordose, tá? O que não pode acontecer é uma hiperlordose, né? A hiperlordose normalmente é aquela pessoa que tem aquela parte aqui, ó, de trás bem funda, e aí tende até fazer aqui uma compensação, né, na coluna aqui, ó. E aí essas pessoas, muitas vezes, é muito interessante ela treinar glúteo para estabilização da sua pelve, porque essa lordose ela pode ser derivada do quadril ou pode ser derivada também da coluna, né? E aí, com isso, você é ideal você fazer exercícios para glúteo, mas às vezes nem todos os exercícios vão ser legais para você inicialmente. É legal você fazer ali um controle dos exercícios ali que dão mais certo para você, que você consegue ter mais resultados, e sem dores também. É muito importante que você faça o treinamento sem dores na região da lombar, se é o caso da sua dor aí, tá bom? Qual o exercício que mais hipertrofia o glúteo? Então, o exercício que mais hipertrofia o glúteo são os agachamentos e os derivados, né? O agachamento livre, que é esse daqui, e os derivados, como o afundo, como o sumô. Sumô jogando o joelho para fora, né? Descendo e subindo, sempre tentando deixar o bumbum lá para trás, ó, fazendo movimento, entre outros agachamentos. Aqui, por exemplo, dando passo, né? O avanço, a passada, entre outros agachamentos aí. Só que o que acontece? É muito interessante você também colocar exercícios monoarticulares para o glúteo. O glúteo ele tem várias porções. Tem o glúteo mínimo, médio e máximo. São 3 porções que o glúteo tem. E aí tem alguns exercícios que favorecem você a treinar partes desse glúteo, né? Por exemplo, exercícios para somente a porção mínima e média, ou somente para a porção máxima, né? E aí é interessante você fazer ali um treinamento com esse aspecto também de treinar todas as porções do seu glúteo, para que você consiga os resultados interessantes em relação a hipertrofia, em relação à estabilização do quadril, tá? Uma coisa que as pessoas não sabem, a grande maioria das pessoas não sabe que o glúteo tem o poder de fazer isso, é a estabilização da pelve. Então o que acontece? Aqui, ó, quando eu tiro o pé do chão, quem está sustentando aqui o quadril para ele não tombar assim, ó, não tombar, deixar o quadril assim, é o glúteo. O glúteo vai fazer a estabilização da sua pelve e, consequentemente, você vai conseguir ali ter uma estabilização muito melhor. Exercícios que exigem, né, apoio unipodal, a questão de você fazer corridas, caminhadas mais intensas, exigem que você tenha esse glúteo mais legal para fazer a ativação mais precisa, né, de estabilização das articulações. Então é muito interessante você
fazer ali o treinamento, tá? Para o glúteo. E aí eu estava falando sobre os exercícios monoarticulares. Os exercícios monoarticulares do glúteo, eu vou dar um exemplo aqui de exercícios simples que podem ser feitos tanto em academia, tanto em casa, mas que fazem uma diferença boa para ativar ali porções específicas do glúteo, né? Eu vou começar com um exercício de glúteo médio e mínimo, que é esse exercício aqui, ó. Vou pegar uma caneleira. Ah, eu não tenho caneleira, então eu não posso fazer esse exercício? Pode também, tá? Mas é legal a caneleira para você colocar uma intensidade no exercício, colocar ali uma sobrecarga para o exercício ficar melhor. E aí é legal você colocar a caneleira. Eu vou passar também uma técnica que, se a pessoa não tiver a caneleira, não tiver condições de comprar a caneleira, ela pode fazer, que ajuda a substituir a caneleira. Bom dia, Luan, tudo bom? Obrigado aí pela presença. Aqui, ó, então aqui, vou deixar uma perna dobrada, a outra estendida, ó. Pode ser, aqui eu estou fazendo numa maca, mas pode ser, por exemplo, num colchonete, tá? Ou numa cama com um colchão um pouco mais duro. E você vai fazer esse movimento aqui, ó, de abdução de quadril. Você vai trabalhar o glúteo médio e mínimo e um pouquinho do tensor da face lata, que é um dos músculos abdutores do quadril. E você fazendo aqui esse movimento, é muito interessante você não subir demais, né? Fazer um movimento muito amplo. Isso daqui só vai fazer compensações na sua coluna, tá? E fazer um movimento ali constante, ativando o abdômen. É muito importante que você ative o seu abdômen para estabilizar a sua pelve, a sua coluna, e consequentemente você fazer um movimento sem fazer compensações. Por exemplo, eu já tive um aluno que ele tinha dificuldade de ativação de glúteo porque ele compensava muito em outros músculos. Então, nesse exercício aqui, por exemplo, de abdução de quadril, o que ele fazia? Que é comum, tá, gente? É comum várias pessoas fazerem, mas não é o certo. É você fazer isso aqui, ó, e compensar aqui no... Puxar aqui, ó, o tronco, ele que vai fazer a subida, o abdômen que vai fazer a subida do seu quadril. E, na verdade, o glúteo que tem que fazer a função de abrir, afastar aí a perna. Então, é legal você colocar ali o exercício que você não faça a compensação, puxando aqui para o abdômen. Esse aluno, por exemplo, ele sentia muito abdômen enquanto fazia esse exercício de abdução de quadril. Então não é o certo, não é legal, tá? Deixa eu ver aqui. Adílio, super bacana. Excelentes ideias de exercício para nós, corredores. Legal, Adílio. Obrigado aí pela participação, viu? Deixa eu ver aqui. Galera, quem tiver mais algumas perguntas, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Um outro exercício que é interessante você trabalhar ali porções diferentes do glúteo é a porção do glúteo máximo, por exemplo, que você faz a extensão do quadril. Existem alguns exercícios que favorecem a ativação dessa porção específica do glúteo. E aí, o conjunto dos exercícios aí vão te dar muito mais resultados, tanto estéticos, tanto em relação à estabilização do seu quadril e do seu joelho,
e consequentemente você vai conseguir ali muito mais resultados com ele, tá? Então a extensão do quadril, como é que é feita? O glúteo tem aqui o glúteo 4 apoios, você pode fazer aqui ou com o braço aqui apoiado, tá? E aí você vai deixar o movimento, você vai jogar a perna lá em cima, ó. E aí é interessante você não deixar o joelho ficar esticando aqui, ó. Deixa o movimento todo no seu quadril, ativando o glúteo, que é a porção máxima ali. E é muito interessante você deixar o seu cotovelo alinhado com o seu ombro, não deixar aqui assim, ó, tá? E não deixar também muito atrás o cotovelo aqui e o ombro muito na frente, ó. Deixa com que o cotovelo fique alinhado aqui com o seu ombro, tá? E aí você fazendo ali esse exercício, você vai ativar a porção do glúteo máximo e consequentemente você vai ter ali um resultado às vezes de hipertrofia ou de estabilizações para o seu quadril, para a sua pelve, muito melhor ali em conjunto com os agachamentos, por exemplo. Um outro exercício aqui é esse da extensão do quadril. Então pode fazer assim ou assim também. E com o joelho estendido, ó, eu faço esse movimento, ó. Toma cuidado, tanto nesse exercício, tanto no outro exercício, não deixar compensar na lombar. A lombar ficar movimentando muito, ó, fazendo muito movimento. Então aqui, ó, um erro muito comum é você compensar na sua lombar. Então tem que deixar o abdômen muito ativado, o umbigo lá para dentro, puxa lá para dentro esse umbigo e faz o movimento com esse abdômen ativado, sem deixar esse umbigo para fora, o umbigo lá para dentro, solta o ar na hora de fazer o movimento ali, tá bom? Então, tem algumas técnicas que você pode fazer para que esse glúteo fique com muito mais resultados, e uma das técnicas é essa, de você ativar ali o glúteo com vários exercícios ali, tanto multiarticulares, como os agachamentos, mas também monoarticulares, que mexem em uma articulação só, que é os exercícios isolados, tá bom? A gente tem mais alguma pergunta assim? Se já tenho 40 anos, consigo fortalecer os glúteos? Quais exercícios que vão dar mais resultados estéticos, mais depressa? Então, o conjunto com relação a 40 anos é idade muito nova, né? Então, bem tranquilo. Eu tenho alunos que começaram a treinar comigo com 86 anos, então, e conseguem ainda, né, bons resultados com relação aos exercícios. E o glúteo, ele não tem idade ali para você começar a treinar ele. E os que vão te dar mais resultados são os exercícios resistidos, os exercícios que são com carga. A Deise falou que sempre trabalha abdômen junto ali com... Cadê? Junto, muito bacana. É possível aumentar as medidas do bumbum somente com exercícios de hipertrofia para glúteo? Sim. Aumentar o bumbum, né, é você fazer a hipertrofia. Então, a hipertrofia é o ganho de musculatura, é o ganho de massa muscular que você faz ali nos exercícios. Então, é muito comum você colocar ali os exercícios para fortalecer o glúteo, para dar mais resultados, mais hipertrofia, etc. Tá?
Um exercício, galera, esses exercícios que eu fiz, né? Você lembra que eu comentei que a pessoa que não tem caneleira, a pessoa pode fazer ali algumas variações, né? Algumas modificações no exercício de adaptação para que você consiga ter o resultado para o glúteo também. Você pode usar uma faixa elástica, tá? Tanto amarrando ela ou passando ela em volta daqui, ó, do joelho, tá? Juntando aqui. Tem uns mini bands que é como se fosse um TheraBand, né? Essa faixa elástica aqui, mas que já vem meio que amarrado, meio que preso. E aí são interessantes também que você vai encaixar ele aqui como adaptação para fazer ali o exercício. Richardson, eu não tenho a possibilidade de comprar um elástico também. Galera, dá para fazer também com o seguinte: se você fizer esse exercício aqui, você pode colocar sua mão. Você pode colocar sua mão aqui na perna e forçar ela para baixo. Forçando ela para baixo e você jogando a força no glúteo para cima. E aí você vai empurrando para baixo e forçando para cima com o glúteo, empurrando para baixo com a perna, com os braços, subindo aqui, ativando o glúteo. E você vai ter ali uma resistência para fazer esse exercício também. Então, dá para fazer várias adaptações com relação a diversos exercícios, e uma dessas variações, né, essas possibilidades ali, são essas, tá? Um detalhe aqui legal, que eu não comentei ainda, é com relação à ativação do glúteo, ativação, perdão, do abdômen, quando você faz o agachamento. Então, se você faz o agachamento aqui, ó, e deixa o abdômen solto, você vai ter ali menos proteção para a região lombar. Então é interessante você, ó, chupa o umbigo para dentro, joga ele lá para dentro, faz o movimento jogando ele lá para dentro, ó, sem deixar ele ficar aqui mais para frente, né? Sem contrair. Então você vai puxar o umbigo lá para dentro e vai fazer o movimento do agachamento aqui, para que você consiga ativar o abdômen para proteger a sua lombar. E consequentemente você vai ter ali uma estabilização maior com relação ao glúteo, com relação a lombar, e quando você faz isso, você está até colocando um treinamento secundário para o abdômen. E aí você ativando o abdômen, sabendo ativar o abdômen bem profundamente ali durante o exercício, é muito legal para você fazer ali a estabilização de diversos locais aqui do seu corpo. Tá? A região lombar, a região ali do quadril, entre outras coisas. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida do pessoal. A Gláucia perguntou aqui: é para fortalecimento de quem tem bursite também? Sim, Gláucia. Gláucia é o seguinte, deixa eu ver até se ela está online aqui ainda. Mas a bursite é uma inflamação, né, da bursa, que faz ali uma das estabilizações do quadril e tal, que faz ali um movimento, um trabalho de
da articulação do quadril. Faz com que você tenha um movimento melhor ali, mais legal. Só que o que acontece? A bursa, quando está muito inflamada, não é interessante você forçar ali fazer esses exercícios. É interessante você retirar a inflamação primeiro. Aí tem vários alongamentos que são legais para fazer. Tem ali possibilidades de você fazer ali exercícios com menos cargas no começo, para você gradativamente você colocar ali na sua articulação do quadril a chance de não inflamar novamente a bursa, né? E aí, consequentemente, você vai ter ali um resultado muito mais proveitoso para você, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida do pessoal que passou aqui. Ah, sim. A Daisy comentou aqui sobre o sumô. O sumô também trabalha o glúteo? Sim, muito, tá? Ele é uma das variações com relação ao agachamento. A técnica correta para você fazer o agachamento sumô é você deixar o joelho para fora, os pés para fora, e aí um erro muito comum é você descer somente aqui, ó. O bumbum ele não vai para trás, então é interessante você colocar o bumbum lá para trás, ativa o abdômen para estabilização aqui, faz um movimento lá embaixo sem deixar a coluna arredondar. Deixa que a coluna ereta e faz um movimento, jogando o quadril tanto para trás na hora de descer, tanto para frente aqui, mas não precisa encaixar o quadril, né? Encaixar o quadril aqui, você está descansando. O que acontece? É legal você ter ali uma resistência contínua, porque aí você não vai precisar de muita carga, muita intensidade para esse exercício. Uma dica que eu dou ali, por exemplo, com relação aos agachamentos, para você colocar intensidade no agachamento, seria legal você colocar, por exemplo, uma mochila com peso. Então, por exemplo, você pega uma mochila, e aí coloca um monte de mantimento nele, coloca, se você tiver livros, o que for ali, é interessante você colocar nessa mochila. E aí você, no agachamento, você consegue uma sobrecarga maior. Então o agachamento fica muito mais intenso. No sumô, ó, você pode colocar tanto a mochila aqui atrás, mas também a mochila na frente, né? E aí fica de acordo com o seu conforto também, tá? E as variações podem ser ali dessa forma. E aí, ó, joga o bumbum lá para trás, ativa o glúteo na hora de subir. E é legal você não deixar o joelho para dentro na hora de fazer o agachamento, ó. Joga o bumbum lá para trás, deixa o joelho para fora e faz o movimento aqui do agachamento com a mochila. A mochila pode ser uma possibilidade se você está fazendo exercício em casa. É legal você colocar essa mochila como intensidade, para aumentar a intensidade desse exercício. Deixa eu ver mais alguma dúvida. É normal sentir um dolorido depois do exercício? Sentir dolorido depois do exercício. Então, é comum você sentir ali uma fadiga, é chamado de dor tardia, tá? A dor tardia é uma coisa muito normal
para quem está fazendo um treinamento resistido, fazendo treinamento de força. E aí, você, nem sempre, todos os treinos, você vai sentir essa dor tardia. É comum você, principalmente quando você tem uma variação de exercícios, toda vez que você muda os exercícios, você tende a sentir mais dores tardias ali com relação à musculatura. Então, é muito importante você fazer ali uma variedade, uma variação com relação ao treinamento, para que esse treinamento fique muito mais eficaz, você consiga ali colocar muito mais resultados para esses exercícios, tá? Então é muito importante você ter essas variações para você conseguir mais resultados. Beleza? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, pessoal. A coluna, o que acontece? Esse cabo de vassoura aqui é legal para você deixar aqui, ó. Se você está com dúvida com relação à técnica do agachamento, é legal você colocar esse cabo de vassoura e ver no espelho como é que você está fazendo o agachamento. Esse cabo de vassoura, ele está perdendo contato aqui na cabeça, mais próximo da coluna, ou esse cabo de vassoura está perdendo contato aqui na região lombar. Não pode sentir aqui, ó. Tem que deixar o bumbum apoiado no cabo de vassoura, a cabeça apoiada aqui. E aí você vai fazer o agachamento, ó, com esse cabo de vassoura aqui. Pode tirar essa lordose aqui, ó. Não deixar encostado na lombar é normal, é bom isso, tá? E aí tem que encostar lá no bumbum e fazer um movimento aqui, ó. Não precisa também encaixar o quadril, deixa lá atrás e volta, não precisa encaixar ali, porque senão você vai descansar. Deixa eu ver aqui. O Adílio perguntou assim, diante desses tipos de exercícios, qual o mais ideal na arrancada de explosão diante de uma corrida? Então, para você fazer ali os exercícios para auxiliar na explosão, é muito importante você fazer a extensão de quadril, porque quando você vai correr, a força explosiva é justamente esse movimento aqui, né? De você fazer a tração do chão para trás. E um exercício que é legal é você fazer a extensão. Você pode fazer naquele 3 apoios, 4 apoios, é muito legal você fazer ele. O 3 apoios também com o joelho estendido, ou às vezes em pé também. Você consegue com um TheraBand, uma faixa elástica, ou um mini band, o que você tiver aí, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, deixa um pouquinho dobrado o joelho de apoio e faz a extensão de quadril, ó. Lembrando também de apoiar, ativar o abdômen, não deixa compensar aqui na lombar, ó, fazendo esse movimento. Deixa aqui a distância do joelho aqui assim, na distância do seu quadril, e faça movimento de extensão. Esse exercício é especificamente para a porção do glúteo máximo. Ele faz a estabilização também. Então os homens às vezes têm um preconceito de treinar glúteo, tá? E é muito importante para o homem treinar glúteo para a estabilização de quadril, de joelho. E aí, se o homem não fortalece glúteo, a tendência é que ele sinta essas dores. Então, é legal você colocar exercícios tanto monoarticulares, como eu coloquei para vocês aqui, que vai ser como se fosse o seguinte, um molde.
do glúteo. É como se fosse ali você colocando partes do glúteo, você está treinando isoladamente, partes do glúteo você vai treinar com uma ênfase total, que são os exercícios de agachamento, que fazem ali o treinamento um pouco mais, com mais carga, com mais intensidade. Você vai colocar ali uma hipertrofia muito maior no seu glúteo. Mas não deixe de treinar também esses exercícios monoarticulares, porque eles ajudam na estabilização a estabilização do quadril, fazem a estabilização também da lombar, e também você tem uma ativação neural muito melhor. É o seu cérebro pedir para o seu glúteo contrair no momento certo. Se você deixa de fazer, por exemplo, esses exercícios monoarticulares, né, que é de abdução de quadril, por exemplo, pode acontecer que você, na hora de fazer o agachamento, você não ativar essa porção do glúteo e, consequentemente, você não vai ter tantos resultados. Você vai ter ali um resultado aquém do que você poderia e não vai sentir treinando o glúteo também, tá? Então, é muito importante que você faça ali o treinamento correto. Uma última observação que eu quero colocar aqui é que, por exemplo, o glúteo médio, ele tem duas porções, mas uma das porções fazem a rotação externa do quadril. A rotação externa é você girar para fora. Esse exercício de girar para fora também treina o glúteo, tá? Então, você tem ali algumas variedades para essa rotação. A rotação externa você pode fazer tanto aqui, com a perna dobrada, pode ser com um TheraBand aqui, ou colocando a mão em cima do joelho e abrindo, ó. Força com a mão, se não tiver o TheraBand aí, não tiver o elástico, a faixa elástica, você vai forçar com a mão para descer e o glúteo vai fazer o movimento de abrir. E aí você vai fazer a rotação externa do quadril, que treina também o glúteo médio, que é uma das porções do glúteo que fazem ali o acionamento, que são exigidos também no agachamento, por exemplo. Tá bom? Então, existem essas variações aí para que você treine o glúteo da maneira correta, tenha muito mais resultados, tanto estéticos, tanto em relação a estabilizações das articulações do seu corpo. Então, articulação do quadril, articulação do joelho, são muito derivados do fortalecimento desse glúteo e o fortalecimento correto, tá? Então, é muito importante que você faça um fortalecimento, mas faça um fortalecimento que seja eficaz. Beleza? Alguma dúvida aí a mais, galera? Você falou que está super bacana, excelente. Consciência corporal é fundamental, adorei as dicas. Legal, obrigado aí, pessoal. Obrigadão mesmo. Então é isso, galera. Acho que deu para abordar muita coisa aqui com relação ao glúteo. Só agradecer vocês aí pela participação de vocês. A Sônia, a Adília, a Débora, a Lígia, Catherine, a Jacira, a Cirleia. Cirleia, eu até mandei mensagem para ela ali, para ela comparecer à live. A Ilza, Socorro, a Rita, Rosângela, obrigada aí, deixa eu ver, Débora, Adílio, Daisy, Amara, Catherine, obrigada aí pela presença, espero que vocês tenham gostado aí.
E aí, pessoal, qualquer dúvida que tiver também, pode entrar em contato no privado também, para a gente conversar um pouquinho aí sobre essas dúvidas que vocês tiverem. Obrigado aí, Lígia. Valeu, Catherine. Obrigado mais uma vez aí pela presença. E até a próxima live, até os próximos vídeos aí com dicas. Abração, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Ótimo dia para vocês aí. Até mais.